Preciso te falar se o Fenerbahçe da Turquia tem a intenção de contratar André, volante que pertence ao Corinthians. Essa é mais uma das especulações envolvendo o volante de 20 anos de idade que teve a chance de se mudar para o Milan durante o primeiro semestre. Na oportunidade, você lembra, o Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Corinthians recusou a proposta e se arrependeu. De qualquer forma, a pedida por agora é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Timão está desesperado por dinheiro. Crise econômica como há pouco tempo, como há nunca se viu. Houve, inclusive, atrasos no pagamento de ajuda de custos para atletas da base, que ganham muito pouco e usam o dinheiro para, por exemplo, ir e voltar dos treinos. Alguns atletas não conseguiram nem se apresentar nas atividades. Há atrasos também nos pagamentos de direitos de imagem das atletas do time feminino e do time principal. Importante registrar que essa especulação sobre Fenerbahçe e André não se transformou em proposta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e representante do atleta. Ele me contou que houve uma primeira rodada de conversas com o Fenerbahçe e parou por aí. O time turco nunca apresentou ou sinalizou com a intenção de efetuar uma proposta. Existe uma chance real de o Fred, volante brasileiro que pertence ao Fenerbahçe, deixar o clube. E essa talvez seria uma circunstância para que se abrisse espaço para que o André fosse contratado. Jogador que disputou na atual temporada 29 jogos e 5 gols. 2 gols na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, naquela vitória por 3-1 contra o Grêmio. André, que sentiu demais a não transferência para o Milan, acabou perdendo a cabeça, foi expulso, acabou inclusive virando reserva, mas aos pouquinhos se recuperou e tem dado conta do recado. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas na janela da metade do ano para conseguir bater suas metas, e o André seria certamente uma boa porta de entrada. E o Corinthians se animou com a eliminação de Memphis Depay e da seleção holandesa da Copa do Mundo. Mas calma, não é que o Corinthians festejou a queda da Holanda. Ele só acha que as chances de renovação com o Memphis aumentam consideravelmente. Eu ouvi isso de uma pessoa importante do departamento de futebol alvinegro na manhã dessa terça-feira, horas depois de a Holanda ter caído para Marrocos após empate 1-1 no tempo normal e prorrogação, e também nos pênaltis, derrota da seleção holandesa. Por que o Corinthians tem essa impressão? Primeiro, destacar a frase desse dirigente com quem conversei. Nosso feeling é de que essa eliminação deve ajudar. O Corinthians temia que o Memphis Depay arrebentasse com a camisa da Holanda na Copa do Mundo e passasse a chamar a atenção de clubes do exterior. Diante dessa concorrência e com a proposta do Corinthians de reduzir os vencimentos do Memphis, a chance de renovação era mínima, para não dizer zero. Até porque o Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês ao Timão, no vínculo que se encerra no fim do mês que vem, além de ter direito a uma série de bonificações, como prêmios, gols, assistências e jogos. Foi por causa de todo esse pacotão que hoje o Corinthians lhe deve 43 milhões de reais. A proposta do Corinthians para renovar esse contrato por 2 anos é de quitar esses 43 milhões diluídos ao longo de 24 meses e fazer com que seus vencimentos caiam de 6 milhões mensais para 2 milhões por mês. Todos os bônus no novo contrato deixariam de existir. O Memphis não gostou da proposta, foi à Copa do Mundo e nem sequer respondeu ao Timão. Só que o desempenho dele com a camisa da seleção holandesa na Copa foi deprimente, especialmente para alguém que é o maior artilheiro da seleção de seu país. Ele não marcou nenhum gol, só participou de 3 dos 4 jogos. Contra Marrocos, nem sequer saiu do banco de reservas. E nas 3 partidas da fase de grupos, entrou apenas por alguns minutos. Total de 52 minutos, sem gol e com uma única assistência na vitória por 5-1 contra a Suécia. A avaliação do Corinthians é de que Memphis Depay sai menor da Copa do Mundo do que se previa ou que se imaginava. E as propostas não devem ser tão interessantes. Atleta que vai ganhar alguns dias de folga, sua reapresentação vai ocorrer depois de uma negociação entre as partes. Na teoria, Memphis Depay ainda veste a camisa do Corinthians na reta final desse mês de julho que está por começar. Agora de falar sobre renovação importante no Corinthians, o Timão conseguiu estender um vínculo de um atleta muito badalado. Ele ainda é da base, mas Gui Amorim, jogador de só 18 anos de idade, que atua como meio atacante, é visto internamente como alguém capaz de, em pouco tempo, assumir a condição de titular do time principal. Seu vínculo se encerrava na metade do ano que vem, ou seja, o Corinthians começaria a correr risco de perder o atleta a partir de 1º de janeiro. O novo contrato, já assinado, vai ter duração até 2028, dezembro de 28,
com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, ele ficaria no mínimo até 2030. O Corinthians aumentou o seu salário de 40 mil mensais para 70 mil. Dessa maneira, a multa rescisória no Brasil também foi aumentada de 80 milhões de reais para 140 milhões. A multa para o exterior passou a ser de 100 milhões de euros. A gente está falando de quase 600 milhões de reais. Só para completar, contar que a negociação foi conduzida por Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, mesmo com o Gui Amorim ainda integrado ao time da base. A interpretação é de que havia necessidade de um caráter mais profissional, de alguém que toca o departamento de cima, até para mostrar para o Gui e para seus representantes que ele faz parte dos planos e será utilizado muito em breve. Recuperado de uma lesão no joelho, o Gui Amorim tem sido titular absoluto do Sub-20, mesmo com apenas 18 anos de idade. Chegou a disputar na Copinha 9 partidas com um gol e uma assistência. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Começar sobre os treinamentos, né? O técnico Fernando Diniz tem tentado, né, durante esse período de Copa do Mundo, implementar o seu estilo de jogo. Toque de bola, saída lá atrás, né, com aquele toque para cá, toque para lá, enfim, evitar mais chutões, né, para frente, como já, né, tem ocorreu já em alguns jogos aí sob o comando do Fernando Diniz, e ele tem tentado, né, colocar aí o seu estilo de jogo durante a paralisação, né, dos campeonatos aí, né, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e ele tem realizado esse tipo de treinamento, tá? Jogador que foi testado, tá? Segundo a apuração do meu timão, o Labiá tem sido testado pelo Fernando Diniz no lugar do Rodrigo Garro e pode pintar aí como um dos titulares do Corinthians na volta, né, aos jogos. O Corinthians enfrenta o Remo, né, um jogo, né, importante também pelo Campeonato Brasileiro no dia 23 de julho, às 19h30, na Neoquímica Arena, e o Corinthians pode ter o Labiá. Por quê? Porque o Garro está suspenso, o Labiá pode atuar como titular. Você lembra qual foi o time do Corinthians que entrou em campo a última vez? Teria só uma mudança praticamente, né? Porque é Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Aí por dentro, o Ranieri junto com o André, né, de volantes, o aberto na direita, o Caio César, aberto na esquerda, o Bidon, o Garro sem posição junto com o Yuri Alberto. Então o Labiá faria essa função exatamente aí, né, que faz o Garro, né, atuando ali na frente junto com o Yuri Alberto. Partida que o Corinthians venceu por 3-1, que contou com o Rodrigo Garro. Então ele pode ser substituído pelo Zaccaria Labiá, que vem treinando aí durante, né, os treinamentos do Corinthians para a parada aí da Copa do Mundo, né? Enquanto ocorre a Copa do Mundo, o Diniz tentando colocar o seu estilo de jogo, né? Ele não fez isso antes da parada da Copa do Mundo, mas está tentando durante os treinamentos e testou o Zaccaria Labiá. Lembrando que seguem de fora, né, o Memphis Depay, que, né, ele pegou férias, né, 30 dias aí de férias, está entre 25 e 30 dias esse período de férias, então ele desfalca o Corinthians, e também o Jesse Lingard, né, que foi liberado lá para o funeral do seu avô na Inglaterra e volta neste sábado. Enfim, esse é o Corinthians que tem treinado, que tem o Remo pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, né, no dia 23 de julho, como eu disse, mas tem jogos importantes no segundo semestre, além do Campeonato Brasileiro, tem pelas oitavas de final da Copa do Brasil o Inter de Porto Alegre. O duelo de ida acontece já no dia 2 de agosto no Beira-Rio, em Porto Alegre, partida de volta já no dia 6 de agosto na sequência. Na Libertadores, o Corinthians enfrenta o Rosário Central da Argentina, né, também pelas oitavas de final, e os duelos estão previstos aí para os dias 13 e 20 de agosto. Então, agosto já daquele jeito, né, com decisões na Copa do Brasil e decisões também na Copa Libertadores da América. Lembrando que o Corinthians ainda vai fazer um amistoso durante essa intertemporada. No dia 12 de julho, às 4 da tarde, né, o Corinthians encara o Cascavel no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná. Informações de bola rolando, né, no Corinthians, que é importante para você, torcedor corintiano. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos seguir falando aqui do Coringão. Ó, informação importante:
o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuba Júnior, suspende, né, as expulsões dos ex-diretores da base do Corinthians, tá? O Romeu suspendeu as expulsões de Claudinei Alves e Valmir Costa, né, ex-dirigentes da base do Corinthians, na gestão Augusto Melo, tá? A decisão foi definida nesta quarta-feira, após os pedidos aí de recursos de Claudinei e também de Valmir, tá? O Tuma argumentou que tanto Claudinei Alves como Valmir Costa apresentaram as suas defesas dentro do prazo, por isso receberam o efeito suspensivo, tá? Então, ambos, né, apresentaram as suas defesas no prazo correto, seus casos, né, deveriam ser levados ao Conselho Deliberativo, enfim, e dessa forma o Tuma suspende, né, dá uma força, entre aspas, aí para a dupla de ex-dirigentes da base do Corinthians. Ele justifica que recursos de sócios punidos pela Comissão de Ética dos Associados têm ficado sem julgamento por muitos anos, né? E no texto ele chega a citar 2 casos que aguardam deliberação do órgão há mais de 10 anos, tá? Então os dois aí recebendo o efeito suspensivo, tanto Claudinei como Valmir, ex-diretores da base, que agora não estão mais expulsos do Corinthians, né? O Tuma cancelou isso aí. Deixa o like, suspendeu. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!